Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no primeiro Ciência Trans, venho falar com vocês um pouco sobre disforia de gênero. E vai ser então uma fala bem geral assim do que é disforia, lembrar novamente o que é gênero e comentar um pouco das possíveis causas, dos possíveis tratamentos e tudo mais. Então vai ser uma perspectiva bem geral, que em outros vídeos do Ciência Trans eu pretendo ir me aprofundando lentamente em cada um dos principais tópicos, abarcando, inclusive entrando em alguns dos artigos que eu estou apresentando nesse vídeo. Então eu espero que vocês gostem, já deixa o like, compartilha e faz tudo aí que vocês puderem fazer por nós aqui, que mês da visibilidade trans. Então vamos botar essas trans para quebrar aí, aparecer em todos os lugares. E vocês me ajudam muito curtindo, gostando do meu conteúdo, né? E compartilhando. Então, sem mais delongas. Olá, pessoas! Tudo bem? Depois desse efeito especial incrível, estamos aqui com esses slides toscos que eu faço no fundo e eu vou comentar então um pouquinho para vocês sobre disforia de gênero. Aqui nos cantos da tela vai estar aparecendo alguns links, né, para os vídeos que eu já fiz falando sobre o assunto. Então, se você tem interesse ou não tem uma base, ou considera que não tem uma base boa para se aprofundar nesse assunto, eu recomendo que pause o vídeo e vai assistir esses vídeos que eu estou recomendando, que eles podem te dar essa base que talvez você precise. Mas, basicamente, o que seria gênero, né? Aqui nessa figura, ela está dividida em identidade de gênero e expressão de gênero. Essa divisão eu nunca falei nos meus vídeos, né? Mas ela realmente é uma coisa importante de ter em mente, porque é o seguinte, gênero é a identificação que a pessoa tem acerca de si própria e como ela manifesta isso socialmente. E aí essa divisão entre identidade e expressão de gênero é justamente essas duas etapas da manifestação do gênero. Então, identidade de gênero é como você se identifica. Ou seja, se você nasceu com um sexo, macho, fêmea ou intersexo, e você se identifica com esse sexo de nascimento, você é uma pessoa cis. Mas a partir do momento que você não se identifica com esse seu sexo de nascimento, você é uma pessoa transexual, ou aqui na figura, né, transgênero. Ou seja, a sua essência transcende o seu nascimento, vamos dizer assim, né? As características que você supostamente tem como comum a um determinado sexo, que é o que você foi atribuído ao seu nascimento. Então, isso seria a identidade de gênero, é como você se identifica. Já a expressão de gênero é como você se expressa para a sociedade. Então, assim, por exemplo, eu sou uma mulher transexual e eu poderia ter uma... Eu poderia simplesmente não manifestar nem características masculinas nem femininas na minha manifestação social e, portanto, ser andrógena. Isso não me faria menos trans e menos mulher. Então, essa seria a diferença entre identidade de gênero e a expressão de gênero. Mas eu ainda assim recomendo que vocês vão ver os outros vídeos que tem umas discussões interessantes. Mas então, continuando, né? O que é disforia? A palavra disforia, ela no dicionário, né, é o estado de desconforto ou insatisfação generalizada com a vida. Ou seja, é o oposto da euforia. Quando você está disfórico, você está desconfortável, insatisfeita. E disforia, né, vem do grego, do termo disforos, e significa difícil de suportar. Então, é exatamente essa questão mesmo, de você não estar aguentando algo. E aí, no caso, disforia de gênero, você não aguenta o gênero que te foi diagnosticado, que te foi imposto.
Então, por isso que é disforia de gênero. Ano passado, a Organização Mundial de Saúde, né, lançou o 11º livrinho lá, caderneta, sobre a classificação internacional de doenças. E aí foi nessa edição do ano passado, pela primeira vez na história da humanidade, que os transgêneros, intersexos, travestis e tudo mais deixaram de ser consideradas uma condição patológica da nossa espécie. E hoje em dia elas são consideradas apenas como condições relacionadas à saúde sexual. Ou seja, ela não é mais uma doença, ela é algo que acontece dentro da nossa espécie e, obviamente, né, está relacionada à saúde e o nosso bem-estar. Então, ela está lá listada, ela é importante de estar lá listada, mas ela não é mais tratada como uma doença, ela não é algo que precisa de cura, ela é algo que precisa ser tratada no sentido de lidar com ela da melhor maneira possível. E aí a gente tem, então, a disforia de gênero, né, sendo, então, deixada de ser tratada como uma patologia, o que foi uma vitória enorme. Então, continuando, né, a disforia de gênero, então, né, como eu falei, ela é a dor insuportável de você não ser aquilo que as pessoas dizem que você é, né, em termos de gênero. Então, por exemplo, eu que nasci do sexo masculino, macho, eu fui diagnosticada, vamos dizer assim, né, com o gênero homem. E eu vivi 27 anos da minha vida sendo homem. E foram 27 anos muito complicados para mim, porque eu sofria disforia com a minha existência. Não só a disforia física, que no meu caso nem é tanta assim, e eu vou entrar nesse ponto, mas a disforia comportamental, a disforia sentimental, e isso tudo relacionado justamente com a minha disforia de gênero, a minha não aceitação com o gênero que me foi imposto. E isso quer dizer, então, que na realidade eu sou uma mulher. E o fato de eu não ter vivido como uma mulher durante esses 27 anos me gerou problemas. Então, novamente, transexualidade não é uma doença. Mas não lidar corretamente com a transexualidade pode trazer consequências irreversíveis e até letais para as pessoas transexuais. E eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então aqui eu só pus essa música, esse trecho da música do Almir Sater, né? Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então o que eu quis dizer com essa trechinho de música, né? Que para mim é um tanto quanto simbólica. Basicamente é o seguinte, quando você tem disforia, você sofre por algum motivo com relação a algum mencionado, eu não sofro tanto disforia com o meu corpo. Eu tenho, por exemplo, muita disforia com o meu pênis, mas não tenho tanto com o resto do meu corpo, com o fato de eu ter um rosto mais masculino, com a minha voz, enfim, características do meu corpo. Eu não me sinto menos mulher por causa disso, eu não me sinto mal por ser assim. O meu pênis, por exemplo, ele me atrapalha. Tipo, eu não me sinto menos mulher por ter ele, mas ele me atrapalha porque eu não sinto prazer utilizando ele. E como eu tenho ele, eu não tenho a outra coisa. E a outra coisa me daria muito mais prazer. Então, a minha disforia nesse ponto, eu diria que é mais no sentido funcional do sexo mesmo. Mas, enfim, sem entrar tanto em detalhes da minha vida sexual, isso que eu estou querendo é ilustrar a minha peculiaridade de disforia de gênero. A disforia de gênero, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sequer vão ter, por exemplo, essa disforia que eu tenho com relação ao meu pênis. Tem pessoas que são geralmente tidas como travestis, que elas mal têm, algumas, né? Não todas, mal têm disforia. Enquanto que existem pessoas que têm graus conseguem lidar com a voz, precisam operar
o rosto, os seios, os ombros, a cintura, e inúmeras feições físicas para que o corpo se adeque à mente e à existência delas. Então, o que eu quero dizer aqui e que está relacionada com essa música, né? É que cada pessoa ela é particular. Ela sabe o que causa disforia nela. Ela sabe o que ela precisa mudar no corpo dela. Ela sabe o que é melhor para ela. Claro, sempre com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para não dizer o que é correto ou errado, mas sim para tutorar, para guiar a gente nas escolhas que nos fazem bem. Então, sempre isso, por favor, né, pessoal? Um acompanhamento profissional para que nos ajude a nos guiar a escolhas que sejam melhor de fato para a gente. Não escolher para a gente, mas nos orientar nessa escolha. Então, se você sofre muito com disforia, trate e você vai conseguir passar por isso. Mas não discrimine e não trate como menos trans uma pessoa que não tem tanta disforia quanto você. E o oposto também. Cada ser em si é individual. Cada um sabe a disforia que tem. Então, não idolatre nem reduza as pessoas pelo grau de disforia delas. Eu acho que eu me enrolei muito aqui, mas espero que tenha dado para entender. Então, assim, aqui eu estou trazendo dois artigos, né? Uma da Stinsma et al., identidade de gênero, desenvolvimento da identidade de gênero em adolescentes, e o outro, né, que é do Klink e da Hegel, que é o desenvolvimento da identidade de gênero e disforia de gênero. São dois exemplos de artigos que discutem um pouco as possíveis causas das disforias da disforia de gênero. E aqui, né, nesse escrito, eu tenho um resumo do trabalho do Klink e do Hegel. E aí eu queria destacar, né, que as causas da transexualidade, as causas da disforia de gênero, elas ainda não são completamente entendidas. E por quê? Porque são coisas muito complexas e, novamente, que também variam de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, a gente sabe que o que determina, o que pode causar a disforia de gênero nas pessoas, ela está tanto relacionada com fatores biológicos do indivíduo, quanto fatores psicossociais que trabalham em conjunto para gerar a disforia de gênero. Então, por exemplo, a gente sabe que a heredabilidade tem influência, a gente sabe que a anatomia do cérebro tem influência, que a ação hormonal tem influência, a gente sabe que os cromossomos sexuais têm influência, embora a gente ainda não tenha detectado o gene ou conjunto de genes que possa ter mais a ver do que outros. E ainda tem toda a questão dos efeitos epigenéticos que a epigenética pode ter no nosso organismo e na nossa manifestação de gênero. Se você não sabe o que é epigenética, clica aqui que vai ter um link para o vídeo no canal da Bibi, no Física e Afins, em que eu falo com ela num terça-feira do charlatanismo quântico sobre epigenética. Aí vocês vão lá e tiram a dúvida do que é isso. Tá, agora eu vou começar a apresentar alguns artigos que discutem, né, alguns tratamentos e as conclusões que eles chegam, né? Então aqui, esse é o mais completinho que eu achei e é interessante que ele trata, nessa tabelinha aqui de cima, da seguinte forma, né? A pessoa com 6 meses já entra no acompanhamento médico, que é normal, né? E ali é chamada da fase de diagnóstico. Você não vai fazer nenhuma intervenção médica ali. Você vai cuidar da mente do indivíduo, da saúde mental do indivíduo. Aí quando você chega lá nos 11, 12 anos, entre 11 e 16 anos, né? Você vai ainda estar nessa fase estendida da diagnose, né? Ou seja, se a pessoa de fato é transexual ou não. E aí você, caso a pessoa consiga,
não é insista, né? Caso a pessoa se mantenha com as feições da transexualidade, com as características de gênero, você pode começar a interceder essa pessoa por meio da supressão da puberdade. E o que isso significa suprimir a puberdade? Significa que a pessoa lá com 12 anos, 11 anos, vai começar a tomar, se for homem, inibidor para testosterona, se for mulher, inibidor para progesterona. Assim, ela não entra na puberdade, ou seja, o homem não vai desenvolver pelos, não vai engrossar a voz, não vai desenvolver o pênis e etc. E as mulheres não vão desenvolver, não vai começar a menstruar, não vai ter o desenvolvimento dos seios e outras características que são feições secundárias dos sexos. E aí isso, a gente vai ver mais para frente, facilita a vida das pessoas. E o interessante dessa fase é que você ainda está nessa fase estendida, né, da diagnose. Então, essa interferência, né, na vida da pessoa por meio da supressão da puberdade, ela é completamente reversível caso a pessoa reconheça que ela não é transexual. Isso acontece, isso não tem problema acontecer. Nós somos seres complexos, nós temos e precisamos lidar com a nossa identidade e trabalhar em cima dela. Se durante um tempo você achou que era transexual e depois descobriu que não era, não tenha vergonha disso, isso não tem problema. O importante é que você foi honesta ou honesto com você mesmo e lidou da melhor maneira que você podia. O importante, e aí é o que eu insisto sempre, é um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, justamente para te ajudar a se entender. E não para que eles digam que você é ou que você não é, mas para que você consiga ter um amparo no seu entendimento de si mesmo. E aí você, então, começa também a ter um acompanhamento endócrino, né? Endocrinológico. E aí, quando você está terminando a adolescência, começando próximo dos 18 anos, você já consegue reconhecer o seu gênero, né? Já se considera que a pessoa já não tem mais essa insegurança, essa dubialidade acerca das suas disforias e tudo mais. E aí você pode, então, começar a hormonizar a pessoa. Então, você continua com o bloqueio dos hormônios naturais que ela produz, mas começa a inserir os hormônios do gênero que ela se identifica. Essa fase ainda é parcialmente reversível e ela, obviamente, tem que continuar com acompanhamento mental e endocrinológico. E aí essa é a fase que eu me encontro atualmente, né? Eu estou tomando os bloqueadores dos hormônios masculinos e estou tomando artificialmente, já que meu corpo não produz, os hormônios femininos. E aí depois dos 18 anos, acha necessária. E aí aqui é a parte importante. Aqui já não é mais reversível. As cirurgias de redesignação de sexo, de silicone e tudo mais, essas coisas, elas não tem um grau de reversibilidade. Você pode tentar maquiar aqui e ali, mas elas são irreversíveis. Por isso que é importante que a pessoa seja maior de idade, que ela tenha feito esse acompanhamento a longo prazo e que mantenha, obviamente, fazendo esse acompanhamento para o resto da vida. E aí eles concluem algumas coisas importantes. Por exemplo, muitas crianças diagnosticadas com incongruência de gênero não se tornam adolescentes ou adultos transgêneros, que é o que eu estava falando sobre você pensar que é transexual e depois você mesma reconhecer que não é. Isso acontece e é comum nas primeiras idades. Então você tem que deixar a seu filho, a sua filha, o seu neto, seu sobrinho, a sua sobrinha, a experimentar o seu corpo, a experimentar o seu comportamento social. Experimentar. Porque ali ela vai pôr em dúvida o gênero dela e vai construir o gênero dela, seja esse gênero cis ou trans. Atrasar a puberdade é muito importante porque facilita que pessoas transexuais lidem melhor com seus corpos. E aí, quando chegar na fase da hormonização e das cirurgias, elas vão ter menos problemas e, obviamente, menos problemas mentais, porque a adolescência, para uma pessoa trans,
o ser humano em geral já é um período traumático, para uma pessoa trans é ainda mais traumático. Durante o tratamento endócrino, né, geralmente não tem muitos problemas com relação a esses tratamentos, só que ainda são necessários mais estudos a longo prazo. Então, isso é uma problematização que esse artigo levanta. Esse outro trabalho, né, ele fez uma 101 jovens e eles reconheceram esses jovens estudados, né, eles, pela média, se identificaram como a incongruência de gênero, né, a disforia de gênero, com cerca de 8 anos de idade. Mas eles só foram ter, em média, a capacidade e a coragem de notificar a família com cerca de 17 anos. Isso ilustra muito bem os preconceitos e as dificuldades que as famílias têm em cuidar dos seus próprios filhos e dos filhos em confiar nos pais e nos familiares para se abrirem numa coisa que é tão importante para eles. Ou seja, a pessoa passou a puberdade inteira sendo transexual, sofrendo com a puberdade, mas não tinha coragem de se abrir para os pais. Então, isso é um aspecto muito importante que a gente precisa lidar. E justamente os meses da visibilidade trans e eventos desse porte são importantes para a gente ir trabalhando isso aos poucos. E aí é que entra a parte triste para mim, porque 35% dos participantes relataram sintomas de depressão. E mais da metade dos jovens relatou ter pensado em suicídio pelo menos uma vez na vida, e quase um terço, ou seja, cerca de 30 pessoas, 30 jovens, havia tentado pelo menos uma vez. Isso é para vocês entenderem o impacto da palavra disforia na insuportabilidade de existir como sendo algo que você não é. E aí isso gera esses sintomas de depressão e esse desconforto de que não tem solução, de que não dá para arrumar, eu nasci errada, então não tem o que ser feito, e aí o suicídio vem como uma alternativa. Isso acontece naturalmente por causa da disforia, né? Por causa da dificuldade de você lidar consigo mesma, mas é muito agravada pelo quadro social que se envolve nisso. E aí, novamente, olha a diferença. Com 8 anos, a pessoa já sabe que tem disforia de gênero, que é transgênero, mas só com 17 anos ela tem, geralmente, a coragem para se abrir. Então, isso tudo mostra o quanto o social impacta na saúde das pessoas transexuais. E aí, a conclusão, né, a prevalência de depressão e suicídio demonstra que os jovens podem se beneficiar de uma intervenção oportuna e apropriada, que é o que o outro trabalho fala, né, desse acompanhamento desde as primeiras idades, incluindo a supressão da puberdade. Já esse outro trabalho, né, a disforia de gênero em adolescentes, ele reforça essa questão da supressão da puberdade, ou seja, ali pelos 12 anos a pessoa tomar os hormônios, os bloqueadores dos hormônios que ele ou ela naturalmente produz. E aí, quais são os benefícios? Né? Pode aliviar o sofrimento psicológico imediato do jovem adolescente com características sexuais secundárias emergentes, minimiza a necessidade de intervenções cirúrgicas dispendiosas mais tarde na vida, quando aplicável, ou seja, se você nasceu como uma fêmea, teve a puberdade, desenvolveu os seios, mas é um homem, e você vai ter que operar os seios. Mas se você teve a supressão da sua puberdade, você não desenvolve os seios, você não vai ter que fazer a sua operação, entende? Você não vai ter sofrido por ter que operar os seios. E por fim, ajuda o indivíduo a ter uma aparência física ao longo prazo de sua identidade de gênero afirmada, o que geralmente afeta a maneira como a sociedade os vê, reduzindo os preconceitos e tudo mais. Quais seriam as consequências ou os pormenores que esse artigo diz quanto a isso, né? Ou seja, a pessoa se identifica transgênero e fim de papo,
e não é isso, o outro trabalho mostra isso, né, que principalmente nas primeiras idades, é importante esse acompanhamento porque a gente ainda está construindo a nossa identidade de gênero e pode ser que a gente, num momento, se identifique como transgênero, mas não seja. Então, essa falsa ideia nas famílias pode ser danoso para a pessoa, então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada com cuidado. Ainda não se sabe muito bem os efeitos que a supressão da puberdade causa no desenvolvimento cerebral. O aspecto social, né, pode reforçar em nível social a noção de que eles devem aparecer via do sexo natal, ou seja, quando você é trans, essa supressão de puberdade e tudo mais pode dar essa ideia de que, então você é uma mulher trans, então você tem que parecer uma mulher, ponto final, entende? E não é bem assim, é igual eu tinha falado no começo do vídeo. Eu posso ser uma mulher trans, mas me manifestar, me expressar o meu gênero como uma maneira diferente. Isso não vai me fazer menos mulher. Esse outro trabalho, ele também traz uma amostragem, né, com 44 indivíduos, é uma amostragem muito menor. E aqui eu achei interessante porque nesse trabalho ele mostra como que a pessoa transexual, quando acompanhada pelos familiares ou por um relacionamento mais estável, como eles lidam melhor com esse processo de transição. E aí a conclusão é a melhoria do status de relacionamento pode reduzir a prevalência da ou seja, estar amparada durante os primeiros momentos da descoberta da disforia e do tratamento dessa disforia alivia bastante os sintomas. Outro trabalho aqui, né, que indica que, embora os níveis de psicopatologia e transtornos psiquiátricos em pessoas trans atendidas nos serviços no momento da avaliação sejam maiores do que a população cis, eles melhoram após a intervenção médica de confirmação de gênero, em muitos casos atingindo valores normativos. O que isso quer dizer? Que as pessoas trans, elas têm depressão, vontade de se matar e outros problemas psicológicos maiores do que as pessoas cis. Por quê? Porque elas sofrem não só com a disforia que elas já estão passando, mas também com as questões da sociedade. Só que olha que interessante, a partir do momento que elas tratam isso, que elas se identificam e conseguem se expressar da maneira que elas se identificam, esses sintomas se regularizam e atingem os níveis das pessoas cis. Interessante, não? E aí, olha que legal. Outros transtornos psiquiátricos, tipo esquizofrenia, bipolaridade, são tão raros quanto nas pessoas cis. Então, transexualidade nada tem a ver com outros sintomas de psicológicos, como esquizofrenia, bipolaridade e tudo mais. Né? Então, no geral, essa revisão que esse trabalho fez indica que pessoas trans que frequentam serviços de saúde transgêneros parecem ter um risco maior de morbidade psiquiátrica. Ou seja, elas vão melhorar, quando acompanham, elas têm uma melhora na qualidade de vida, o que, obviamente, indica a fragilidade da nossa população trans. Não só, então, pela disforia que elas sofrem naturalmente, mas pelas pressões da sociedade. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, foi um preâmbulo geral sobre disforia de gênero, trazendo um ou outro artigo sobre o assunto. Eu vou deixar os links desses artigos aqui na descrição e eu vou deixar lá no final o link do SciHub. Se você quiser baixar esses artigos e eles tiverem que pagar, vocês entram no SciHub e colocam esse link do artigo que vocês querem lá dentro e aí vocês conseguem baixar de graça, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a você ter assistido. Muito obrigada. Deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas. Compartilhem, por favor. Me ajuda a dar mais visibilidade às pessoas trans. Agradeço enormemente
aos meus padrinhos e as minhas madrinhas que tanto me ajudam aqui no canal financeiramente. Se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho, considere-se também se tornar uma madrinha, um padrinho. Qualquer R$ 1 ajuda. E é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.